Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para dar o papo sobre quem vai voltar maior desse Mundial de Clubes e quem pode ter arruinado a sua temporada depois do torneio lá nos Estados Unidos. Então bora lá falar sobre isso? Antes de começar a falar sobre o tema, peço para que você se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comente. Eu tô com o objetivo aí de chegar a 1.000 inscritos, cara, o mais rápido possível. E eu estabeleci essa meta até o fim desse mês. Não deu certo em junho, vai dar certo em julho. A gente vai chegar a 1.000 inscritos em julho. Então, por favor, se inscreve aí, dá essa moral. E aqui você vai ter muita resenha sobre futebol, sobre esporte, sobre os temas esportivos do Brasil aqui no Fala Pedro Reis. Então, bora lá. Pessoal, desde o início do ano eu tenho como certeza de que a temporada do futebol brasileiro se dividiria em duas etapas. A primeira até o início do Mundial de Clubes e a segunda após o término do Mundial de Clubes. E com todos os brasileiros já eliminados do torneio da FIFA, a gente já consegue traçar um paralelo de quem voltou gigante e de quem voltou com muita pressão dos quatro brasileiros que participaram de lá. E uma coisa é óbvia, o Fluminense volta gigantesco do que fez o Mundial de Clubes. Foi o brasileiro que foi mais longe, sendo que era o brasileiro que tinha menos esperanças, pelo menos por parte da imprensa, era o menos cotado para chegar numa semifinal. E não fez feio. Não fez feio. Foi eliminado e tudo mais, mas foi o time brasileiro que chegou numa semifinal, que muito provavelmente vai terminar em terceiro, se eu não estiver enganado, nesse Mundial de Clubes, por ter uma campanha melhor do que a do Real Madrid. Na minha opinião, é o campeão moral de um torneio disputado, hipotético torneio disputado fora dos, dos europeus. O melhor foi o Fluminense. Então, o recorte que se pode dizer é que o Fluminense é o melhor desse Mundial de Clubes, o melhor não europeu. De fato foi, porque jogou muito, porque o trabalho do Renato Gaúcho foi muito consistente no Mundial de Clubes. E ele volta enorme. O Fluminense volta com o impacto desse torneio com muita coisa boa para se tirar. Vai ser difícil, talvez, nesses primeiros jogos, nesses primeiros momentos, até se recuperar da questão física, que foram jogos de muita intensidade e alguns jogadores voltaram bem baleados, que foi o caso do Martinelli, que jogou no sacrifício mata-mata. Deu para perceber que o Arias no último jogo deu uma sentida muito grande, mas que é inegável que voltou, que vai voltar com uma moral enorme. Hoje o Fluminense no Brasileiro, vou pegar a classificação do Fluminense no Brasileirão aqui, o Fluminense nesse momento, o Fluminense é o sexto, tem 20 pontos, só 4 pontos de distância para o líder que é o Flamengo. Por que não brigar, ousar sonhar por uma posição melhor no Brasileiro? Dá pra sonhar. Ficou a prova disso nesse Mundial de Clubes que o Fluminense, além de ser um time de guerreiros, um time que ousa sonhar. E por que não? Sonhar com um possível título brasileiro. Deu provas de que tem um time muito bom, tem um treinador que me surpreendeu nesse Mundial de Clubes. Nunca fui muito fã do Renato Gaúcho e agora vou ter que dar o braço a torcer eternamente depois da forma que ele montou os times do Fluminense para esse torneio. E volta gigante. Quem não volta tão grande do Mundial de Clubes é o Flamengo. Volta até com uma crise. Possível demissão do executivo do futebol, do Boto, possível saída de jogadores importantes. O Gerson já se foi, o Pedro pode ir. O Pedro que nem entrou nos principais jogos do Flamengo no Mundial.
O trabalho do Felipe Luiz ainda não é contestado, mas já tem gente que olha torto pro trabalho dele. O Flamengo volta menor do que chegou no Campeonato Mundial de Clubes. Volta com dúvidas, no mínimo dúvidas, do que vai ser daqui para frente. E mais do que isso, o Flamengo esperou terminar o Mundial para gastar mais dinheiro com contratação. Tem o adicional do Jorginho, que é fantástico, que é muito bom jogador, que é pica, só que vai precisar de mais. Perdeu o capitão do time, que é um cara que é difícil de substituir, porque além de ser muito bom tecnicamente, fisicamente, o Gerson é um fenômeno. Além de tudo isso, ser um cara titular de seleção brasileira hoje, ele é um cara versátil, que encaixa perfeitamente na ideia do Felipe Luiz. Pode jogar como aberto pelo lado direito, pode jogar como um 10, pode jogar como um 5, pode jogar como um 8. Então vai ser difícil encontrar alguém para substituir o Gerson. A esperar para ver o que o Flamengo vai fazer nesse mercado. Mas vai ser difícil. E volta com essa crise instaurada, mensagem vazada do Boto, que o Pedro estava à venda, que o Felipe Luiz não conta mais com o Pedro, que quer um centroavante de mais mobilidade, de mais combativo na hora da marcação na saída de bola, que é um centroavante com outro perfil. A ver o que vai acontecer. O Arrascaeta também muito contestado durante o Mundial, porque entrega um nível aqui no Brasil, e quando o nível de enfrentamento é maior, quando tem um nível de enfrentamento no Uruguai, normalmente ele não é titular, e quando o nível de enfrentamento é maior, que foi o caso do Flamengo enfrentar grandes equipes no Mundial de Clubes, ele não foi bem. Então, é mais um que volta com uma dúvida. O outro time carioca, e aí é o time da metamorfose, que talvez tenha a vitória mais importante e mais surpreendente do Mundial de Clubes, que é o Botafogo. Venceu o fortíssimo Paris Saint-Germain, que tomou só um gol no campeonato, que foi o gol do Igor Jesus, na derrota contra o Botafogo. O Botafogo demitiu o Renato Paiva, contratou o David Ancelotti, auxiliar técnico do Ancelotti, na seleção. O David já vai assumir o Botafogo já para as próximas rodadas do Brasileiro. E é uma incógnita total. É uma incógnita porque a gente nunca sabe qual é o elenco do Botafogo. O elenco campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro já foi refeito para esse primeiro semestre de 2025 e agora já está sendo desmontado novamente e remontado novamente. Tem a chegada do Montoro, que é bom jogador, tem algumas contratações que já estrearam lá no Mundial de Clubes, mas tem a saída do Igor Jesus, a saída do Jair, muito provavelmente a saída do Cuiabano. Então o elenco que foi campeão de Libertadores do Brasileiro em 2025 já era diferente, e aí em 2025 ainda se divide em dois. Porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente o elenco do Botafogo. E mais, o Textor passa por problemas administrativos no Lyon gigantesco, até agora não conseguiu reverter o rebaixamento do Lyon por questão financeira. Ele pediu demissão lá na França de CEO do Lyon, né? Continuou como dono da Eagle Football, mas saiu do cargo de CEO. Diz que vai cuidar com mais afinco do Botafogo, com mais atenção ao Botafogo. Só que a ver o que vai ser esse cuidado do John Textor como CEO do Botafogo. Porque já ficou claro que ele é inconstante. Não deu resultado aqui, troca. Não é isso que eu pensava? Troca. Elenco tá indo bem? Vendo. Tá indo mal? Manda embora, passa pra próxima. É mais ou menos assim que o John Textor toca o Botafogo. Então é saber o que vai acontecer. E o David Ancelotti é um cara que tem muita experiência como auxiliar técnico. Como treinador principal vai ser a primeira experiência dele.
A gente ainda não sabe como é o trabalho do dia a dia desse cara. A gente não sabe se ele vai dar certo. A gente não tem amostragem nenhuma de conceitos, de ideias, do que ele traz de novo ou do que ele traz do pai dele, por exemplo. Não temos. Para mim, o Botafogo, o Fluminense volta gigante, o Flamengo volta com uma dúvida enorme do que vai ser. Não é nenhuma dúvida, o Flamengo volta com uma crise instaurada e o Botafogo volta como a maior incógnita do futebol brasileiro, talvez do futebol sul-americano. O que vai ser do Botafogo nesse segundo semestre? Pode disparar e ser campeão de tudo de novo, como pode cair ladeira abaixo. Não digo que vai brigar para não cair, mas passar uma temporada com algumas decepções. A esperar para ver. E por último, o Palmeiras. Se o Fluminense volta gigante, o Flamengo volta com uma crise instaurada, o Botafogo como uma incógnita enorme. O Palmeiras volta como? Do Mundial de Clubes. Para mim, o Palmeiras foi o mais prejudicado desse Mundial de Clubes. E não prejudicado porque alguém prejudicou o Palmeiras. O Palmeiras se auto-sabotou nesse Mundial de Clubes. Porque moralmente foi o pior brasileiro. Mesmo eliminando o Botafogo nas oitavas, mas foi o brasileiro que não ganhou de nenhum europeu durante o campeonato e que enfrentou o pior europeu durante o campeonato. Foi um Palmeiras que durante o Mundial de Clubes começa com o Felipe Anderson titular, o Felipe Anderson some na sequência. Foi um Palmeiras que se esperava muito mais e que foi atropelado pelo Chelsea. O primeiro tempo do Chelsea é infinitamente superior ao do Palmeiras. O Chelsea esse que o Fluminense jogou melhor que o Palmeiras e que o Flamengo ganhou. Então, da amostragem do Mundial, o Flamengo tudo vira crise, o Fluminense volta gigante, o Botafogo volta como incógnita e o Palmeiras volta com o carimbo de que precisa mais. Precisa mais do seu técnico, precisa mais do seu elenco, precisa mais de seus jogadores, porque foi um Mundial decepcionante do Palmeiras. Não é. Ai, tá viajando, tá indo muito longe, não. Pra mim foi um Mundial decepcionante. E tem mais. Porque o Palmeiras perde o seu melhor jogador. O Estevão tá indo embora. Quem vai substituir o Estevão? Vai cair outro raio? Tem outro raio na base do Palmeiras aí pra chegar, pra jogar e pra ir bem, como foi com o Endrick, com o Estevão? Eu não vejo. Tem o Alan aí que é bom jogador, mas não tá nesse nível ainda. Então, o Palmeiras é o time que volta do Mundial de Clubes de mais cabeça baixa. Pelo que mostrou lá como jogo, que foi pouquíssimo, pelos resultados que teve no Mundial e por perder o seu melhor jogador. Se o Campeonato Brasileiro, a temporada do futebol brasileiro foi dividida entre pré-mundial de clubes e pós-mundial de clubes, quem precisa jogar agora de fato é o Palmeiras. Passar mais um ano sem vencer nada, a torcida vai cobrar e cobrar muito. E aos poucos isso está chegando no Abel, que consegue tirar quase nada desse elenco. O Palmeiras está jogando muito mal. Isso é um fato. E antes do Mundial começar, eu falei, cara, quem tiver no alto do Brasileirão nesse primeiro momento vai ser quem vai chegar no final do campeonato brigando pelo título. E quem tiver embaixo, pós pausa do Mundial de Clubes, vai estar brigando para não cair até o fim. E aí a gente pega a tabela do Brasileirão. Classificação do Brasileirão. Flamengo líder, 24 pontos, Cruzeiro 24 segundo, Bragantino 23 o terceiro, Palmeiras
quarto 22, o Bahia o quinto 21, o Fluminense o sexto tem 20, o Atlético Mineiro tem 20 é o sétimo e o Botafogo o oitavo. Dos quatro que foram ao Mundial de Clubes, Flamengo e Palmeiras brigam diretamente pelo título. Fluminense, por que não sonhar com o título brasileiro, como eu disse, e o Botafogo, que vai ali brigar por uma vaga na Libertadores. Daqui para frente, a minha opinião é que o G4 vai dar uma desgarrada. E o Palmeiras que não se cuide. Palmeiras, aliás, que se cuide, né? Porque se não começar a jogar, se não começar a ter bom resultado, o Palmeiras vai sair dessa briga. E o Bahia vem com força para pegar esse G4 do Palmeiras. É o que eu acho que vai acontecer. O Palmeiras aos poucos vai perder força. Eu acho que vai ser um segundo semestre pior do que foi o primeiro semestre do Verdão. E é isso. No Brasileirão, daqui para frente, eu acho que esse cenário pouca coisa vai mudar pro fim do campeonato. E se o Mundial de Clubes foi esse intervalo de tempo, esse recorte de tempo maravilhoso, a gente vai voltar a ter jogos do Brasileirão em que vai dar sono, em que vai dar raiva, mas que é gostoso pra caramba.